Fala pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Pedro, você está no meu canal, que também é seu. Quero ouvir as suas sugestões, as suas críticas, suas concordâncias, divergências. Estamos aqui com um único objetivo: glorificar a Deus edificando a igreja local. Hoje eu queria falar um pouco sobre o calendário litúrgico, o calendário cristão. Para quem me conhece mais um pouco, sabe que eu particularmente sigo o calendário cristão. E em algumas das minhas conversas, nessas indas e vindas da vida, algumas pessoas me perguntam: Pedro, o que é esse calendário cristão? O que é esse calendário litúrgico? Por que você usa símbolos, a cruz, né? Enfim, por quê? Então fica aí, você vai aprender um pouco mais sobre o calendário cristão, como ele é dividido e um pouco das suas vantagens. E por que eu particularmente o sigo. O calendário cristão, como o nome já diz, é um calendário. Mas antes da gente falar sobre calendários, ou melhor, antes da gente falar sobre o calendário cristão, a gente precisa pensar sobre calendário. Calendário. E o que é um calendário? Calendário é um instrumento criado pelo homem para quantificar ou calcular, medir o tempo. Então a gente tem mesmo o nosso calendário gregoriano, em que o nosso ano é marcado pelas rotações e translações no Sol. A gente divide o nosso ano em meses, em estações, em meses, em semanas, em dias. Os nossos dias têm 24 horas, as nossas semanas têm 7 dias. Mas a gente não tem só esse calendário. Nós vivemos de calendários. Então, por exemplo, a gente tem o calendário da escola. E nesse calendário eu sei os dias que tem provas, por exemplo. Ou os calendários da faculdade, que são muito similares, onde você tem as suas datas de prova, datas de entregas, você tem trabalhos, apresentações, pesquisas a serem feitas. Junto a isso, você tem o calendário do seu trabalho, que você precisa ter uma determinada entrega, uma determinada demanda. Você também tem, por exemplo, o calendário da sua família, do seu núcleo familiar, onde você comemora os aniversários do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu irmão, enfim. Mas não só isso, você tem um calendário não só do seu núcleo familiar, mas você também tem o calendário da sua família geral, onde às vezes vocês comemoram o Natal juntos, vocês comemoram determinadas festas ou datas importantes para vocês, né? Ou sei lá, eu tenho uma tradição na minha família de comemorar um amigo oculto. Então, é um calendário, faz parte do nosso calendário, ainda que seja um dia, é um calendário, é uma forma de medir o tempo. E aos domingos, a família brasileira tem um calendário, o calendário de se reunir para almoçarem juntos. Então nós vivemos de calendário, nós temos calendário. Ainda que você e eu, a gente não perceba isso, nós vivemos assim. É uma prática nossa, é uma prática do ser humano contar o tempo. É uma prática do ser humano viver sobre o tempo. Deus nos fez assim. Então, de uma forma ou de outra, a gente se adequa ao tempo que Deus fez para nós. Para nós. Cabe a nós, como bons administradores, como bons dispenseiros daquilo que Deus fez, administrar o tempo e viver o tempo da forma correta. Mas enfim, se o calendário é uma forma de contar o tempo, e eu dei vários exemplos de calendário, por que a gente vive um calendário que é de acordo com a nossa rotina, que tem nós mesmos como centro? Então, o meu calendário, por vezes, é determinado pelas minhas demandas, pelas coisas que eu quero fazer, pelo meu tempo, como eu quero gerir o meu tempo. E aí, quando eu conheci o calendário cristão, eu me surpreendi com a seguinte pergunta: por que a gente não conta o tempo baseado em Jesus e a sua obra? E aqui está a explicação do nome litúrgico. A liturgia é a forma como as coisas se dão. Ou ainda, a liturgia é pensar o sacrifício e a morte de Cristo e ter isso como forma, como meio. Então, uma liturgia de culto, por exemplo, cristão, é uma liturgia que tem Cristo e a sua obra como meio, como estrutura de culto. Então, pensando nisso, o calendário cristão, o calendário litúrgico, é um calendário que tem Cristo e a sua obra como centro da contagem do tempo. E olha como isso é revolucionário. Em uma sociedade pós-revolução industrial, onde, como eu falei, as nossas demandas, os nossos requisitos, as nossas vontades é usada como centro, como parâmetro para a nossa contagem do tempo, você tem um calendário que usa como forma de parâmetro o sacrifício de Cristo, você tem algo revolucionário. Você tem algo que transcende isso aqui, cara.
é outro mundo, isso aqui é maravilhoso. Porque você, durante o ano todo, você não está pensando na prova que você tem que fazer, nas leituras que você tem que fazer, nas entregas do seu trabalho que você tem que fazer, você não está pensando nessas coisas. Você está vivendo cada dia, lembrando de Jesus, do seu nascimento, da sua vida, da sua aparição, dos seus sofrimentos, da sua morte, da sua ressurreição, dos impactos que a vida e a obra de Jesus tiveram no povo de Deus. Então você tem estações e datas comemorativas para lembrar disso. Então, dito isso, é importante explicar como que funciona o calendário cristão, o ano da igreja. O ano da igreja, assim como o calendário gregoriano, ele é dividido em estações. E, é claro, varia de igreja para igreja, tradição para tradição, mas o mais comum são essas que eu vou citar agora. O calendário cristão começa com o Advento. Depois do Advento nós temos o Natal. O Natal é um tempo, um curto período de tempo. Depois nós passamos para a Epifania, em que o Senhor Jesus se revela, se mostra. Depois da Epifania nós temos a Quaresma, são 40 dias de Quaresma. E após a Quaresma nós temos a Páscoa, que são 50 dias. Após a Páscoa nós temos o Pentecostes, e até aí a gente tem de dezembro até maio, início de dezembro, meio de dezembro até início, meio de maio. Após o meio de maio, entrada de junho, a gente tem o tempo até novembro novamente para fechar o calendário cristão, o tempo chamado tempo comum, tempo ordinário, que se de novembro até junho a gente pensou em Cristo e a sua vida e a sua obra, de junho, julho até novembro novamente, nós estamos estudando os impactos da vida e da obra de Cristo para o seu povo. Então acho que é importante a gente ressaltar e explicar o que cada uma dessas estações significa. Bem, Advento vem de uma palavra latina, em latim, que significa chegada. E é um tempo das 4 semanas anteriores ao Natal. Nesse tempo de chegada, a gente se prepara para a vinda, para a chegada de Cristo. E nesse preparo existe um duplo aspecto. Como assim, Pedro? A gente se prepara tanto para a primeira vinda de Cristo, então é um momento de relembrar que Cristo veio, relembrar que o Deus se encarnou, o Deus vivo, o Deus verdadeiro se encarnou e se fez homem, como eu e você, carne e osso como eu e você. Mas existe um segundo sentido, que ele virá. Então é um tempo de esperança, um tempo ao mesmo tempo de arrependimento e esperança. Um tempo em que eu e você nos preparamos para a segunda vinda de Cristo. É importante a gente lembrar da encarnação. Não é à toa que Paulo faz disso um texto maravilhoso em Filipenses 2. Mas ao mesmo tempo é bom lembrar e ter essa esperança de que Cristo voltará. Que Cristo voltará para buscar o seu povo. Então o Advento serve para isso. E aí, o calendário cristão é marcado por essas datas que são importantes. Então, o Natal é uma delas, o Advento é esse tempo de 4 semanas antes do Natal. E assim que, no dia 25 de dezembro, assim que vem o Natal, a gente começa a estação do Natal em que a gente lembra do nascimento de Cristo, a gente relembra a importância dos magos que visitam Jesus, que na nossa tradição ocidental são 3, na oriental são 12, mas que isso não está escrito nas Escrituras, né? Isso é relato ou conjecturações. O Natal é esse tempo de alegria em que nós vivemos o nascimento de Cristo. Nós cantamos e vivemos com Maria o seu cântico. Nós lembramos também de João Batista, aquele que prepara o caminho para o Salvador. E nesse tempo nós temos um tempo de alegria e esperança. Isso segue um pouco do Advento, né? Em seguida, a Epifania, em que Cristo se mostra, o início do seu ministério, a sua caminhada, os seus feitos, os seus milagres. Tudo isso é extremamente relevante para a história cristã. Agora, se o Natal, o dia 25 de dezembro, é marcado como uma data importante e central, o nascimento de Cristo é central para a tradição cristã. Existe uma segunda data que também é central para a tradição cristã, que é a Páscoa. Então, pós-Epifania e antes da Páscoa existe um tempo chamado Quaresma. Quaresma. Esse tempo é um tempo que nós lembramos o sofrimento de Cristo. Um sofrimento que vai levá-lo até a cruz. São 40 dias de sofrimento que lembram e nos remetem aos 40 anos de Israel no Egito. Que lembra e nos remete aos 40 dias de Cristo no deserto. E se Cristo sofreu, nós também sofremos.
Por isso que a quaresma é marcada por simbolismos, por jejuns, por arrependimento, por quebrantamento. Para quê? Com uma finalidade: apontar para a sua ressurreição. Então, perceba, se a ressurreição marca a vitória de Cristo, a vida de Cristo, existe um pressuposto, existe algo que vem antes. Porque para viver tem que morrer no cristianismo. Para viver, para ressuscitar tem que morrer. Para se alegrar, para ter esperança, você tem que passar por uma provação. Então a quaresma serve para isso, para a gente experimentar e criar em nós essa expectativa da ressurreição. Então, durante muito tempo, eu ficava intrigado. Antes de conhecer o calendário cristão, eu ficava intrigado. Mas, gente, por que a gente comemora o Natal e a Páscoa e você tem um lapso nesse meio tempo? E para mim, a Páscoa era um dia. A gente comemorava a Páscoa em um dia e acabou e é isso. Mas não, meus irmãos, a Páscoa é um período de 50 dias. Se a quaresma são 40, a Páscoa são 50, porque a alegria que Cristo nos dá, a alegria e os frutos que Cristo dá por meio da sua ressurreição, ela é muito maior do que os sofrimentos da vida presente. Esse é o argumento de Paulo em Romanos, né? Então, perceba a relevância de você viver as fases e as estações da obra e da vida de Cristo. Como isso é salutar, como isso é educacional, como isso nos ajuda, nos ensina, nos educa. Eu particularmente acho fantástico, acho lindo. Depois da Páscoa, desses 50 dias de alegria e comemoração, a gente vai para o Pentecostes e para o tempo comum, que é o tempo em que a gente lembra dos efeitos da obra de Jesus para o seu povo. Então, a gente lembra das línguas, a gente lembra do sangue dos mártires, a cor litúrgica do Pentecostes é o vermelho. Porque a gente lembra dos mártires, a gente lembra do início da igreja, a gente lembra do sacrifício que Jesus teve para formar um povo, o seu corpo, a igreja eleita, o povo santo, amado, escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Então a gente está lembrando desses mártires. Então, uma vez feito a trajetória do ano cristão, claro, passando também pelo tempo comum, que é um tempo ordinário, e ordinário não é usado no sentido pejorativo, mas é um tempo comum em que a gente pensa e estuda alguns outros temas da vida cristã. Então, ao longo do calendário, assim como no tempo comum, você tem dias especiais no tempo comum, mas você tem o tempo da criação, você tem a véspera de Todos os Santos, em que nós lembramos e agradecemos a Deus por homens piedosos que viveram e multiplicaram o Evangelho. Ao longo dessas estações, a gente tem datas que são importantes e que nos fazem lembrar do povo de Deus e do próprio Deus, da história da redenção e dos seus impactos. Certinho? Bem, na terceira parte desse vídeo, eu gostaria de explicar para vocês os motivos pelo qual eu uso o calendário cristão. Porque assim, quando eu conheci o calendário cristão, o calendário litúrgico, eu não aderi a ele de primeira. A gente ouve, estuda, medita um pouco e ao longo do tempo eu fui percebendo as suas vantagens, as suas qualidades. E aqui eu queria dar 4 motivos pelos quais eu aderi ao calendário cristão. A minha lista, na verdade, tem muito mais, mas eu pensei em pelo menos 4 que eu acho que são importantes para a gente pensar a fé cristã, sabe? Para a gente refletir cristianismo e viver a fé cristã. Então, em primeiro lugar, como o nome já diz, o calendário é cristão. É cristão. Então, eu falei no início do vídeo que o nosso tempo hoje é marcado pelas nossas demandas, as nossas entregas, nós temos prioridades em casa, no trabalho, e que por vezes a gente se esquece de Cristo no meio disso tudo. As pessoas que moram na capital, por exemplo, sofrem um pouco mais com isso. Você tem que ir para o trabalho, né? Às vezes você pega 1, 2 horas de trânsito em grandes capitais, e você está nessa intensidade, nessa correria. A nossa vida hoje em dia é muito correria, né? Muito cansativa. Então você tem um calendário que vai sempre te lembrar do Senhor, é uma ajuda. É uma ajuda. Não é só uma ajuda, como uma alegria. Porque lembrar de Jesus é um privilégio. E não só um privilégio, é uma necessidade. A gente precisa estar sempre lembrando de Jesus. Nossa mente é fraca. A gente não tem a habilidade de guardar todas as coisas que nos foram ensinadas. A gente não tem a habilidade ou a capacidade intelectual ou cognitiva para guardar todas as coisas, lembrar sempre da vida cristã. Mas Deus deu meios para isso. Deus fez isso no Antigo Testamento. Deus deu meios, festas para lembrar da sua obra. E nós também temos meios para isso. Além de ser um meio de graça,
A, a Santa Ceia, a Eucaristia, também nos ajuda a lembrar do sacrifício, da morte, da vida, da ressurreição de Cristo. Então, o calendário é cristão. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que o calendário passou pelo crivo do tempo. O calendário cristão ele foi formado pelo quarto e quinto século. A gente tem alguns relatos e registros históricos da criação do calendário. O que eu quero dizer então que ele passou pelo crivo do tempo? Gente, ele permanece firme e forte. A gente está em 2024 e existiram cristãos nos tempos passados que leram em datas parecidas ou até mesmo nas mesmas datas os mesmos textos bíblicos que a gente. Então, ao longo do calendário, a gente vai viver a história de Cristo lendo textos bíblicos. Lendo textos bíblicos, isso é magnífico. E ao longo de 3 anos, se a gente fizer todas as leituras, a gente vai ter terminado toda a Escritura, relacionando o Antigo e o Novo Testamento. Então perceba, é algo tão belo, mas ao mesmo tempo tão simples. É algo tão rico, mas ao mesmo tempo tão humilde. É só um calendário. E um calendário que vai estar relacionando o Antigo e o Novo Testamento, mostrando a continuidade do povo de Deus da sua obra. Olha que magnífico! E o tempo moldou isso. O tempo aperfeiçoou o calendário para chegar onde a gente chegou. Se você tiver vontade de ler esses textos e acompanhar o calendário cristão, a minha sugestão é você procurar um site chamado Lecionário, www.lecionario.com. E se você lê inglês, procurar o Lecionário Revisado Comum. Você vai achar as leituras de todos os anos aí para você conseguir acompanhar e viver esse tempo cristão. Um terceiro motivo é que o calendário cristão ele traz unidade para o povo de Deus. Então, em um tempo em que a gente tem muitas brigas, muitas divergências, muitas críticas a diferentes tradições e diferentes denominações, o calendário cristão nos une. Nos une. Então, eu faço parte da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, cuja confessionalidade é um tanto quanto aberta. A nossa confissão de fé é o credo apostólico um pouco ampliado. Mas existem irmãos da Igreja Presbiteriana que seguem o calendário litúrgico. Os luteranos, os anglicanos, diferentes denominações, alguns batistas, diferentes denominações que seguem o calendário cristão. Então, eu mesmo me lembro de estar na universidade e viver um dia estudando, tá sendo consumido ali pelas disciplinas, pela matemática, nas aulas de álgebra, nas aulas de geometria, e sentar para almoçar com os meus amigos e falar, olha, eu li esse texto hoje. E esse meu amigo, às vezes da minha igreja, às vezes de outra denominação, de outra tradição, falar, eu também li esse texto. E a gente começa a conversar, a gente consola um ao outro, exorta um ao outro, apoia um ao outro. Então, o calendário cristão, ele traz unidade ao povo de Deus. Isso é magnífico, maravilhoso. Eu particularmente amo isso. Por fim, algo que eu particularmente amo do calendário cristão é que ele traz materialidade para a nossa fé. Como assim? Algo que é importante antes de falar da materialidade, é importante dizer que a matéria não é necessariamente ruim. O evangelicalismo brasileiro, ele tem uma ideia de que aquilo que é palpável, a matéria, sabe? O nosso corpo, o mundo, a natureza, ela é ruim. Ela é ruim, a nossa carne é ruim. Mas isso é um erro tanto bíblico quanto filosófico. Porque Deus fez a nossa carne, Deus fez o nosso corpo. Deus, na verdade, se encarnou, né? Deus se fez homem, humano, carne e osso, como eu e você, na pessoa de Jesus Cristo. Então, não tem como a carne ser ruim por si própria. O pecado, ele afeta, né, a nossa carne, mas ela não é ruim. Então, se ela não é ruim, se ela é algo que Deus fez, a gente precisa aprender a viver com ela e redimi-la. E apontar com ela até Cristo. Então, a minha reflexão hoje, por exemplo, lendo o texto de Efésios, especialmente Efésios capítulo 1, versículo 9, do 8 ao 10. O objetivo de Cristo morrer na cruz, viver e morrer na cruz, não é para que a gente seja salvo, como se esse fosse a centralidade da obra de Cristo. Não. O sacrifício de Cristo tem um único objetivo,
que é convergir, centralizar nele todas as coisas. Isso significa também centralizar a nossa salvação. Centralizar a nossa salvação. Então, veja, se o objetivo de Cristo é centralizar todas as coisas nele, então é centralizar também, é convergir também o nosso corpo, os nossos sentidos, a nossa visão, a nossa língua, a nossa experiência de comida, de comer. Tudo isso deve ser centralizado em Cristo. Então, por exemplo, a Páscoa. A Páscoa é um tempo de alegria, é um tempo de vigor, de ânimo, que a gente está lembrando do sacrifício de Cristo. E se é um tempo de alegria, por que eu não vou associar isso também com o meu paladar? Então é um tempo em que a gente vai comer coisas doces, comer chocolate, que infelizmente foi confundido. Então às vezes a gente lembra hoje na nossa sociedade que Páscoa é comer chocolate, quando na verdade Páscoa é ressurreição, e a ressurreição é doce, a ressurreição é boa, e por isso a gente come chocolate, para nos alegrar. Fica aí uma boa prática de Páscoa. Se reúna com seus amigos durante a semana, uma vez por semana na Páscoa, para comer fondue e agradecer ao Senhor pelas coisas que Ele fez, pelo seu sacrifício na cruz. Agora, por outro lado, a vida cristã ela é uma vida de sofrimento, de penitência. A gente precisa aprender a sofrer. Porque se Cristo sofreu, nós também sofreremos. Foi assim com os apóstolos, foi assim com os profetas, e é assim que está relatado nas Sagradas Escrituras. Então a Quaresma, por exemplo, vai fazer com que a gente viva isso. É um tempo de jejuns, de introspecção, de maior reflexão. A gente vai viver isso. A gente vai viver isso. Então, o tempo comum, eu citei mesmo, lembrar dos mártires da igreja. Muito legal a gente estar aqui em 2024 e lembrar que cristãos, irmãos nossos, morreram pela fé na Alemanha, na Iugoslávia, no próprio Brasil e por todo o mundo. Cristãos que estão vivendo a fé cristã e nós vamos sofrer com eles também. Nós vamos lembrar deles. Então perceba, o calendário cristão não é simplesmente uma forma teórica, técnica, intelectual de contar o tempo, mas a gente vive o tempo. A gente vive o tempo. Para aqueles que são mais tradicionais, inclusive, a Quaresma, hoje, o início da Quaresma, ela tem início com a Quarta-feira de Cinzas, que é um dia em que alguns cristãos vão para a igreja para serem marcados com uma cruz, com cinzas. Porque nós sabemos que nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Mas é fácil saber disso intelectualmente. Mas uma outra coisa é você tocar no pó. É você sentir o pó. É você ouvir do seu irmão que você é pó, que você vai passar. Você vai passar. E que você vai voltar ao pó. Mas ao fim da Quaresma, lembre-se, tem a Páscoa. Então perceba, a gente vive a vida cristã. A gente não só lê, a gente não só vive uma vida intelectual, mas a vida cristã ela é holística. Ela compreende todas as coisas. Por quê? Porque a finalidade de Cristo, ao fazer uma comunidade cristã, é fazer convergir nele todas as coisas. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Agora, por fim, por último, a história do calendário cristão. Se você quer saber um pouco da história do calendário cristão, deixa aqui nos comentários. O vídeo já está longo, fica para um próximo vídeo. Assim, Pedro, queria saber um pouco mais da história do calendário. Comenta aqui abaixo, dá um salve aí para a gente perceber se você gostou, se você não gostou, tá bom? Meu desejo é que Deus abençoe você, continue sendo edificado na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoando a igreja e glorificando ao Senhor em todas as coisas. Deus abençoe, estamos juntos!